Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem? Vim aqui hoje para falar com vocês sobre este livro aqui bem interessante que a Trinity acabou de achar aqui em Concórdia. O pessoal tem um local onde eles deixam livros. É próximo à biblioteca, tem uma geladeira, ela está em desuso, óbvio, né? Não funciona e eles deixam livros lá como esse, Milagres de Sua Mente, do Joseph Murphy, Dr. Joseph Murphy. E esse livro ele me veio a calhar junto com os estudos que eu estou fazendo, porque tem a ver com, abre aspas, milagres, né? Aqui hoje nós vamos falar mais sobre o poder da mente. Por exemplo, como a mente pode te ajudar a fazer coisas que você acredita que não pode, e muito mais, muito mais. Além de milagres, aqui são muito mais coisas palpáveis do que também cura, por exemplo, ou visualização. A Trinity vem falando muito sobre arquétipos, por exemplo, né? Ela vem falando disso há algum tempo. Mas para que servem os arquétipos? Ela até tem alguns vídeos que eu posso deixar nos cards aqui para vocês verem sobre arquétipos. E eu também tenho essa minha sequência. Então, vou deixar aqui no final desse vídeo a playlist para vocês entrarem e entenderem um pouco mais sobre a sequência de vídeos aqui sobre espiritualidade, tanto o mal versus o bem, como é a sequência aqui, e aonde reside, que o mal ou o bem residem aqui. Esse é o nosso maior bem, a mente, e ela é o nosso maior inimigo ou o nosso maior amigo. Depende do que nós fazemos com ela. Vou começar aqui após a vinheta, então, falando sobre as partes da mente, rapidamente, e como que você pode utilizar todo esse conhecimento do PhD, o Murphy, sobre conhecimentos profundos aqui, psicologia. E não adianta. Se não tem uma espiritualidade forte, não vai funcionar. É uma coisa complexa, um conjunto de coisas que tem que trabalhar junto. Espírito, mente e corpo. Essa é a tríade que eu acredito que tem que estar sempre reforçada. E após a vinheta a gente se fala. Antes de iniciarmos, se você for novo por aqui, se inscreve no nosso canal, dá seu like e curta nossas redes sociais. Então ele já começa falando, a mente é uma só que ela é dividida em duas. Pois ela tem duas fases ou funções distintas. Eles chamam uma mente de objetiva e outra de subjetiva. Ou seja, uma coisa não palpável que eu vou tentar explicar para vocês como ele explicou aqui. Uma região é essa consciente que vos fala. Eu, Pirata Bittencourt aqui, como consciência, professor de inglês, que sabe que vive no ano 2023 em uma cidade, Santa Catarina, no Brasil, um país, e é bilíngue e fala duas línguas, por exemplo. E a subjetiva ou inconsciente, né, ela é uma mente que trata de coisas que eu já vivi, que eu, abre aspas, talvez tenha esquecido ou não, mas que fica lá, guardada num porão, vamos chamar assim, um porão submundo, como eu chamo, né, da mente, entendem? E esse submundo vem à tona de vez em quando temos sentimentos. Ele fala muito claramente nesse livro que sentimentos são mais poderosos que pensamentos. E isso veio a calhar até com coisas que eu já estudei e vi entrevistados comentarem aqui no canal na época que estávamos fazendo entrevistas. Combina no livro com experiências que eu já tive também com a própria linguagem. Então eu vou seguir lendo aqui. Vamos dar um exemplo. A mente consciente é como um navegador, o homem que fica na ponte de comando do navio e o dirige dando ordens aos que se encontram na casa de máquinas e manejam caldeiras, os medidores e outros instrumentos. Esses homens que trabalham encerrados na casa de máquina não sabem para onde se dirigem, obedecem cegamente às ordens recebidas e eles atirariam o navio contra rochedos se o homem da ponte de comando dessa instrução insegura, errada, baseado nos cálculos dele lá, com bússola, sextante, cálculos, instrumentos, outros instrumentos, etc. Os da casa das máquinas lhes obedeceriam porque a ele compete dirigir. Obedecem ao capitão, sem discutir suas ordens. O capitão é o senhor do navio, e suas ordens são cumpridas à risca. Da mesma forma, assim é o consciente, porque o consciente é o capitão e o senhor do navio. E o seu corpo e todas as entranhas, o restante, representam o navio, e o seu subconsciente, aqui, né, vamos supor que seja uma região aqui atrás, ela aceita as ordens por verdadeiras, baseado naquilo que você crê, sugestões, crenças, religiosidade e tudo mais que compõem o teu psicológico.
Os egípcios, como eu venho falando dessa série aqui, citando eles, já tinham conhecimento da ligação entre o subconsciente, eles chamavam de coração. Então o pessoal não diz que no coração moram os sentimentos? Interessante, né? Então isso quer dizer que o subconsciente são sentimentos, o que eu sinto de verdade. Nem sempre o que a boca diz é o que você acredita no teu mais profundo, no âmago, como realidade. É isso que eles querem dizer aqui na primeira parte do livro. E esse livro é muito interessante, dando seguimento, porque ele diz, existe atualmente no mundo inteiro um crescente interesse pelo tema de terapia ou terapêutica mental. Isso nos anos 80, porque esse livro aqui é a 12ª edição, isso mesmo, de 80. E hoje está muito mais florescido do que nunca. No canal nós falamos sobre isso aqui, né? O homem está despertando pouco a pouco para as forças curativas que residem em seu subconsciente. E vamos dar um exemplo aqui então de como funciona essa força curativa. Primeiro é a base da fé, a crença, que eu venho falando nessa nossa série de vídeos. Sem a fé não somos nada. Aqui diz que você tem que ter uma fé, que você tem que acreditar em algo. Como a gente fala, né? Não necessariamente precisa ser cristão, enfim, qualquer coisa. Eu falo da cristã porque é a base mais forte que nós temos aqui no Brasil, como inconsciente coletivo, que isso, na minha opinião, reforça a crença, porque você tem mais força coletiva atuando sobre teus desejos. Então você pode utilizar Jesus Cristo, Buda, Krishna, o que você quiser. Mas se você tem essa fonte para aprimorar, para reforçar, seria a palavra correta, melhor ainda. Por exemplo, eu recebo muitos alunos de inglês, vamos falar do subconsciente aqui, o inglês que é guardado numa região, por exemplo, agora não estou usando inglês com vocês, eu sou professor de inglês, para quem não sabe. E eu recebo alunos que dizem, não posso. E eu provo para eles que, seguindo o meu método, que além de eu dar aula, eu tenho um método particular. O método particular é essa intenção. Eu faço a sugestão, eu sugiro a eles. O método da sugestão, eu sugiro a eles que sigam o meu método, que por um acaso é uma escola específica aqui, que não está me patrocinando, então não vou falar o nome dela. Mas se estivesse eu falaria, mas enfim, porque é diferente de um método de inglês, o que interessa é a sugestão. Porque eu estou falando especificamente daquele aluno que diz eu não consigo. Quando ele diz isso, ele programa a mente dele, porque é o que ele sente. Eu faço a pergunta The Big Why, vai aparecer escrito aqui, que é o grande porquê, justamente para que eles me digam por que eles estão estudando inglês. E eu descubro no desenrolar dessa primeira aula que alguns, muita minoria, não tem a real fé de que ele consiga aprender a língua. Ele não vai se desenrolar porque ele já está pré-programado. Então, com essa indução minha, essa programação ou sugestão, eu levo eles a um outro patamar. Porque na primeira prova eles já se dão bem. E qual é a sugestão? Eu digo para eles darem o primeiro passo e insistirem, porque é a repetição que vai te levar à perfeição. E se eles têm algum objetivo, como viagem para o exterior, por exemplo, vou dar um objetivo só. Eles focam no objetivo, quero que eles foquem nisso. Eu fico repetindo para eles, nem percebem que eu fico repetindo do porquê eles estão ali. O porquê é mais importante. De novo, né? The Big Why. É mais importante do que o meio ou o propósito ali, que o propósito a gente é estudar inglês, mas o meio é o método. Não. O objetivo lá no final é mais importante do que tudo. E assim eles chegam lá. Porque obter, diz aqui na página 32, obter resultados não prova que seu método seja seguro ou científico. De que serve saber, em princípio, que você é perfeito se você não consegue exteriorizar essa perfeição? Esse ponto é muito bom, porque aqui diz que a aceitação mental e a fé foram as causas e o desaparecimento aqui de uma coisa que um personagem aqui do livro queria perder, ele perdeu e isso foi o efeito. Né? Porque eu vou ler completo aqui. A pata de coelho não teve nada a ver com a queda de uma verruga do personagem aqui, que caiu apenas por causa da lei da mente. A aceitação mental e a fé foram as causas e o desaparecimento da verruga foi o efeito. Então você precisa botar em prática e seguir fazendo isso diariamente. E como eu vinha falando sobre a mente dual, ele fala que, em primeiro lugar, devemos recordar a dualidade de nossa mente. O subconsciente está sempre receptivo, sempre pronto a curvar-se à força da sugestão. Então você deve sugerir, como eu estou falando. Além disso, tem o controle completo das funções, condições e sensações de nosso corpo. Como eu falei, o que mais importa é o sentimento.
Bom, se você chegou até aqui, por tudo isso que eu já falei, esse vídeo aqui merece um like. Deixe aí seu like, se inscreve no canal para você receber mais conteúdo espiritual /mente, ou então mais dicas, porque até o final desse vídeo eu vou te dar a dica de como que ele fala aqui que você pode utilizar esse poder a seu favor. E como eu falei, o que mais importa é o sentimento, a sensação, porque essa nos faz crer, é uma crença, uma convicção cega, que darão resultados por causa da convicção subjetiva do indivíduo. Eu já falei outras vezes que a fé cega, ela não tem função. Por quê? Porque aqui ele fala cega de uma forma diferente do que eu falei no último vídeo. No último vídeo, para quem quiser ver, fica aqui no card, aparece para você aqui agora. Vai estar do lado também, se você buscar, tá bom? Vai estar na descrição do vídeo. Aqui não é a fé cega que eu falei sem propósito. Ela é a fé que não titubeia. É sentimento. Fé é sentir, é ter certeza sem ver. Esse é um ponto difícil. Eu já vou falar para vocês como que ele ensina você a utilizar ferramentas para quebrar o teu paradigma. Ou seja, a mente consciente que diz para inconsciente, que é os caras na fornalha lá do navio, para parar de botar lenha na fogueira para parar o navio. E você quer que o capitão assuma o controle. O capitão tem que estar consciente para que o subconsciente atue, ou seja, a mente consciente tem que estar sobre a mente inconsciente. E o esforço, ele fala aqui que ele é autodestrutivo. O esforço é invariavelmente autodestrutivo. Olha que interessante, isso aqui é contraintuitivo. Por que o esforço é invariavelmente autodestrutivo? Porque ele concorre sempre para o oposto do que era desejado. Ou seja, há uma antítese aqui, como a gente diz. O esforço é invariavelmente autodestruído, concorrendo sempre para o oposto do que era desejado. A razão disso é óbvia. A sensação da impossibilidade de reprimir um hábito, por exemplo, que você quer perder da tua mente. O subconsciente é sempre controlado pela ideia dominante, como eu falei ali anteriormente, a dominante é aquela que você sente. O subconsciente aceitará sempre a mais forte dualidade. Então, destas duas ideias contraditórias, a antítese, uma contra a outra. E o método, sem esforço, é o método da passividade, e ele é, portanto, o melhor. Ele chama aqui de lei do esforço inverso. Eu vi isso no Deepak Chopra como lei do mínimo esforço também. Quando o seu desejo e sua imaginação estiverem em conflito, a imaginação ganha sempre. E se você imagina, sente de coração, como diziam os egípcios lá no passado, quando isso está aqui, não há palavra PNL que funcione ao contrário. Nunca tente forçar o subconsciente a aceitar sua ideia, exercendo sobre o mesmo a pressão da sua força de vontade. Eu não lembro se eu falei em outros vídeos aqui, mas eu venho estudando a força de vontade, porque a força de vontade ela é muito poderosa. Mas não adianta você ficar pensando na força de vontade como um guarda que obriga, um segurança que obriga, prendendo. Você tem que soltar, como dizia o Hélio Couto, colapsar a onda, soltar, porque a hora que você solta é mais natural. Seus pensamentos o controlam. Quer você tenha conhecimento disso ou não. É um ponto da página 42 que eu queria falar para vocês. Outro exemplo que lhe dá muito bom, que eu vou ler um trechinho aqui, quando vamos a um banco depositar uma pequena soma, ou sabemos, você pode estar falando de depósito pelo aplicativo, você fica sabendo que um amigo teu está depositando ou recebendo uma grande quantidade, soma, tá, de dinheiro. As pessoas podem ser arrebatadas por uma tendência de sentir o quê? Inveja. Ele diz que isso é muito prejudicial, porque a maneira de evitar essa emoção prejudicial é de dizer imediatamente, abre aspas, que maravilha, ou como dizia a Trinity, brilha a prosperidade, seguindo o bordão de outras pessoas que falam sobre esse tema aqui no YouTube também, porque dá prazer, e você deve sentir prazer e prosperidade daquele indivíduo, do teu amigo, de outras pessoas, desejando-lhe riqueza sempre crescente. Sabe o que você estará fazendo? Precisamente impressionando o seu subconsciente com essa ideia de riqueza. Que você vai aproveitar o embalo daquele paradigma, quebrando ele da riqueza, de que você não pode porque ele pode, que a inveja gera isso. E traz para você. Você pode. Precisamente impressionando seu subconsciente com a ideia de riqueza, mantendo pensamentos invejosos. Isso é devastador, pois esses pensamentos colocam a mente numa posição negativa, que ocasiona afastamento da riqueza ao invés de sua aproximação. Mas eu quero reforçar
Que aqui eu estou falando da divisão de mente e não do cérebro, não do hardware. Vamos comparar aqui o cérebro com uma máquina. Eu não estou falando do equipamento, estou falando do software que roda dentro, porque o cérebro é dividido em mais camadas, mais partes do que a mente. A mente ele divide aqui em dual, duas, mas não é uma coisa física. E lembrando que, parafraseando aí Jesus Christ, como eu gosto de dizer, o Jesus Cristo, feliz aquele que, ele disse, né? Crer sem ter visto. Ou seja, você tem que imaginar, sentir, para então ganhar. E esse é o milagre ou a bênção de ter fé. O resultado, né, o efeito dessa ação. Resultado do teu esforço. Mas não é esforço. A palavra esforço aqui foi erroneamente implicada por mim. Não, ele disse que isso tem que ser natural. Mas como o pirata, então, desembucha de uma vez, né? Como que isso pode ser natural? É contra-intuitivo. Não pode haver contradição, não pode haver opostos, antíteses, não pode haver luta. Quando você estiver para dormir, essa é a dica. Vamos lá, de uma vez. Você está para dormir, você está naquele momento de sonolência, está para dormir, você começa a fazer afirmações. Aí vai depender da afirmação do que você quer trabalhar. Depois talvez eu faça um vídeo sobre afirmações. Se você quiser as afirmações específicas, deixe seu comentário aqui que eu faço o vídeo. E essa afirmação vai entrar mais facilmente lá naquele porão do navio, lá nas profundezas, na segunda camada desse mundo psicológico, mental, que é o subconsciente, sem a barreira do piloto, com os cálculos, dizendo, não, este navio não chega até lá naquele local, porque falta, não sei, carvão, lenha. Não, esse capitão vai estar afastado do posto, o navio vai estar ancorado e vai poder chegar até lá para quem manda no navio, realmente é quem está no subconsciente. E quando o capitão voltar à tona e ele falar alguma coisa, ele vai ser induzido, aqui é uma metáfora isso, né, a trabalhar de acordo com o interesse da tripulação lá no porão, e vai ter mais lenha nessa fogueira, vai ter mais potencial, vamos dizer assim, de possibilidade de se realizar teu sonho, porque não vai ter barreira, não vai haver luta, vai ser natural. Ele fala isso, que você deve fazer essas coisas, então, essas afirmações, essas programações, PNL, eu não sei, frases afirmativas, de uma forma específica, que eu posso falar no outro vídeo, que não possua palavra não, tem que ser afirmativa, ela tem que ser positiva, tem que ser meio que neutra, para oferecer menor resistência no subconsciente. E ao você absorver essa palavra, esta frase curta, fácil de memorizar, fica natural. Você nem percebe quando você vê, já assumiu como cultura, é pessoal, é seu, é sentimento, é feeling, do inglês feeling. Não, muitos músicos usam essa palavra quando tocam, que nem eu era baterista, por exemplo, né? Você toca sem rumo, você vai sentindo. Então é como isso, coisas na vida que acontecem naturalmente, com a lei do mínimo esforço que eu cruzo aqui com o Deepak Chopra naquele livro As 7 Leis do Sucesso. Você simplesmente deixa fluir, mas temos um propósito, você tem que ter uma fé altruísta, tá ok? Outra hora eu posso falar mais sobre também esse livrinho. Tá aqui, tem um negocinho marcando aqui que é um trigo, é as 7 Leis do Sucesso, também fala sobre a lei do mínimo esforço. Então, quando é verdadeiro, natural, de fé e de sentimento, a coisa corre tranquila. Muito obrigado por você chegar até aqui, deixe seu comentário, não esquece de deixar aquele like maroto ali embaixo, porque esse vídeo foi especial, né? Fala sério, esse vídeo te dei a dica, mas eu não vou me estender mais, porque eu queria falar só sobre essa 12ª edição aqui que nós achamos, tá só a capa, eu vou colar esse livro, depois talvez eu traga aqui informações melhores, maiores sobre ele, mais detalhadas, como, por exemplo, algumas dicas de afirmações, depende do que você quer, se é amor, sucesso, dinheiro ou eu não sei, né? Pode ser que você queira um emprego novo. Então tem que estudar bem as afirmações. A Trinity também pode falar mais sobre isso, porque ela conhece o Murphy, tem outros livros do Murphy aqui que ela já tinha. E o poder do subconsciente ele é muito vasto, muito profundo. Não envolve só mentalizações, envolve o físico também, porque se você não estiver bem, não dormir bem, não se alimentar bem, não alimentar o corpo, não adianta. A mente também não vai fazer milagre sozinha, e é isso que eu falo. Se você não tem uma espiritualidade forte, você também não precisa me dizer o contrário, que não adianta. Se você não tem uma espiritualidade forte, não vai funcionar.
é uma coisa complexa, um conjunto de coisas que tem que trabalhar junto. Espírito, mente e corpo. Essa é a tríade que eu acredito que tem que estar sempre reforçada. Mais vídeos? Faça suas perguntas, deixa aí embaixo que eu vou estar trabalhando. Não esquece de assistir desde o primeiro vídeo. Todos os vídeos giram em torno do primeiro vídeo, 2 minutos, é um vídeo curto, onde eu falo sobre você tem o poder de cocriação, o poder de trazer a realidade, a força da realidade pelas tuas próprias mãos. Só que ferramentas, que essas que eu citei, essas 3 pontos aí para usar nelas, eu estou fazendo uma série de vídeos, e é essa aqui, sobre essa natureza humana, a capacidade que nós temos inata, que alguns povos já tinham esse conhecimento no passado, os judeus, os egípcios, Jesus Cristo, avatares. Eu falo principalmente de Jesus Cristo porque é onde eu tenho mais base, eu tenho mais livros aqui que eu leio, mas se vocês quiserem vídeos de outras coisas, talvez eu possa fazer, se estiver no meu alcance. Tá bom? Obrigado, muito obrigado. E não esqueçam, eu vou terminar esse vídeo aqui, mais que especial, com o I love you all very much, que é eu amo muito vocês, que eu sempre falo. Até o próximo vídeo. Assista aqui então. É um livro que está inteirinho. Eu vou tirar a capa fora porque ele descolou. Vocês podem ver aqui que ele descolou, porque ele praticamente nunca foi aberto. Ele ficou guardado na biblioteca até que eles tiraram para lá. Mas a capa, ela está quase intocável. Olha só, a gente achou esse livro, é um achado muito legal, porque a capa não tem orelhas, não está amassada, não tem manuseio.